Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, querido irmão, ainda de pé. Em Apocalipse capítulo 5. Eu estou meditando com você nesse mês sobre prepare-se para 2025. E vimos no domingo passado que nós devemos nos preparar tendo em vista aquilo que é a nossa vida aqui e agora, sob a luz da eternidade. Não apenas o ano de 2025, mas toda a nossa vida. Nós devemos viver o hoje e a nossa vida aqui sob a luz da eternidade. Eu amo o livro de Apocalipse, é um livro que eu tenho assim uma admiração tremenda por esse livro. E às vezes a gente tem muita dificuldade com o livro de Apocalipse, porque ele às vezes tem uma figura de linguagem, ele usa expressões, ideias que fogem muito daquilo que às vezes nós podemos compreender, e apenas com mais tempo e leituras muito repetidas é que a gente vai conseguir compreender algumas coisas. E a gente geralmente tende a fugir de textos que a gente acha mais difícil. A gente geralmente é como água, né? A gente vai para um texto que é mais fácil, então a gente corre nessa direção. Mas eu quero meditar hoje com você, e eu espero que esse texto possa marcar a sua vida e possa ser de uma aplicação maravilhosa. Porque preparar-se para 2025, preparar-se para uma vida inteira, é preparar-se para viver em adoração. Então, Apocalipse capítulo 5, eu queria que você mantivesse o texto aberto, e eu vou lendo e vou expondo para mim e para você. Diz o texto sagrado: Então vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Sente-se, por favor. Essa visão do trono, ela é impressionante. Ela vai do capítulo 4 até o final do capítulo 5, são 2 capítulos. Jesus apresenta-se no capítulo 1 glorificado. No capítulo 2 e 3, ele chama a igreja, a atenção para que essa igreja viva de forma a glorificar a Deus. E no capítulo 4 e 5, João é levado aos céus, abre-se uma porta, ele é levado aos céus, e de lá tudo o que vai acontecer é demonstrado de lá. Porque nós precisamos entender, irmãos, aquilo que Daniel disse para Nabucodonosor: é o céu que governa. É o céu que governa. Nabucodonosor, você vai ficar assim até que você entenda que é o céu que governa. É Deus que está no controle de tudo. Então, esse livro maravilhoso que está na mão daquele que está sentado no trono, do Pai Celestial, ninguém pode abrir. Ele tem 7 selos. Só alguém com toda a autoridade pode abrir. Só alguém com todo o poder pode abrir. E ninguém nem nos céus nem na terra poderia pegar o livro, ninguém nem poderia olhar para ele. Agora pergunta: o que está escrito nesse livro? E o que está escrito nesse livro é a história da eternidade, é a história da glória de Deus, é a história de todos os anjos, bons e maus, mas também é a história de todos os homens, é a história de todas as mulheres, de todos os idosos, de todas as crianças, é a história dos que já foram e onde eles estão, é a história dos que agora vivem seus sentimentos, suas emoções, suas percepções de vida, suas intenções, palavras, pensamentos, ações, omissões. Sua história, meu amado irmão, está escrita lá. Sua vida, o dia que você nasceu, aonde você ia nascer, sua família, tudo está escrito nesse livro. Como o que você ia viver na sua vida, o dia do seu nascimento, mas também o dia da sua morte, tudo está
nesse livro. Tudo na história daqueles que virão também está escrito. Onde cada pessoa vai nascer, o dia que eles vão nascer, como eles vão nascer, o que vão viver, onde e como irão morrer. Tudo está escrito nesse livro. Mas também a história das nações. Quando as nações nascem, como elas nascem, como as nações se desenvolvem, tudo aquilo que elas fazem de bom, de ruim, suas guerras, suas vitórias e tragédias, suas verdades e injustiças, e como cada nação morre. Tudo em toda a história dos céus e da terra está escrito nesse livro. Por isso que ele é escrito por dentro e por fora. E quando esse livro é aberto, então revela-se a história como um todo. Mas olha o versículo 4 comigo. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Por que João está chorando? O texto mostra que parece que não há um destinatário. Como o texto diz, ninguém nos céus, na terra, nem debaixo de canto algum no universo foi achado digno de tomar o livro, abrir seus selos, nem de olhar para ele. Então João começa a chorar. Ninguém que tenha autoridade para salvar, ninguém que tenha autoridade para julgar, ninguém que tenha autoridade sobre anjos e demônios, sobre seres humanos, ninguém foi achado digno. É interessante porque nós vemos que João viu Jesus no capítulo 1, mas João esqueceu de Jesus. Ele viu Jesus glorificado. Ele caiu como morto. Ele teve uma experiência tão profunda e impactante ao ver Jesus em glória. Não mais o carpinteiro andando de sandálias, coberto de poeira, ou no mar da Galileia. Não! Ele viu Jesus glorificado, seus olhos como chamas de fogo, sua voz como de trovões. Ele cai como morto. Mas o Jesus que ele vê no capítulo 1, ele esquece no capítulo 5. E às vezes nós somos assim. O Jesus que encontramos no domingo na igreja, nós esquecemos dele na segunda-feira. Sabe por que você choramos? Porque nós esquecemos de Jesus. Sabe por que as nossas ansiedades? Porque nós esquecemos de Jesus. Sabe por que nós temos medo? Porque nós esquecemos de Jesus. Em algum momento na nossa mente parece que o trono está vazio. Não tem ninguém governando. Não tem ninguém governando. E parece que quem está governando é o mal. Quando João vê que não há ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra, que possa tomar o livro e abrir os seus selos, se não há ninguém nos céus, quem está governando é o diabo na terra. Quem está governando é Nero, um homem terrível, um imperador romano horrível. Irmãos, se Deus não governa, o mal governa. Se o bem não governa, as trevas governam. Se a luz não governa, os homens caídos e os demônios governam. Então João começa a chorar. E às vezes, em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossos sofrimentos, nós ficamos igual ao João. Nós esquecemos de Jesus. E então choramos, reclamamos, murmuramos e ficamos ansiosos, porque esquecemos de Jesus. E você não pode esquecer do seu Senhor. Você não pode esquecer daquele que está sentado no trono. Por isso que nós vimos na semana passada que você deve guiar a sua vida, não apenas no ano de 2025, mas em toda a sua vida, olhando tudo sob a luz da eternidade. Tudo que eu for fazer, eu vou pesar na balança e
eterno é mais importante e valioso. Meu irmão amado, você não pode esquecer do capítulo 1, versículo 5. Abra lá, põe o dedo no capítulo 5. Agora volta para o capítulo 1, versículo 5. E veja comigo esse texto. Apocalipse 1,5 diz: da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Você nunca pode esquecer disso. Que aquele que é o único soberano, aquele que é o todo-poderoso, aquele que venceu a morte, que foi a fiel testemunha, isso ele morreu na cruz, até o fim ele foi por você, ele foi fiel até a morte de cruz. Ele te ama, e você nunca pode esquecer disso na sua vida, nunca, nunca. O livro de Apocalipse, às vezes a gente fica preocupado com o que a gente não entende, mas a gente deveria absorver esse livro naquilo que a gente entende, e isso a gente consegue entender, que Ele nos ama. O soberano dos reis da terra nos ama, meus irmãos, e nós não podemos esquecer dele, e a palavra de Deus não nos deixa esquecer dele, como diz o capítulo 5, volta no capítulo 5, agora veja o versículo 5, você leu o 1,5, agora leia o 5,5, então dos anciãos me disse: não chore, no céu não tem choro, não tem ansiedade, não tem medo, porque lá eles estão vendo constantemente aquele que está sentado no trono. Meu irmão, todos os dias de manhã, na sua vida devocional, de oração, de leitura da palavra, como nós dissemos na semana passada, que você deve colocar isso como prioridade número 1 da sua vida, porque isso é eterno. A sua vida de comunhão com Deus, o seu amor recíproco para com Deus, porque Ele te ama, diz o capítulo 1, versículo 5, mas você também deve amá-lo, como Ele mesmo diz no capítulo 2, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Meu irmão, nós precisamos responder a este amor, e é dentro dessa vida devocional, desse relacionamento de amor com Deus, que nós devemos lembrar dele todos os dias. E a palavra de Deus nunca vai deixar que você e eu nos esqueçamos dele, de quem ele é, da sua majestade, da sua glória, da sua grandeza. A Bíblia sempre vai dizer para você, e é o mandamento que mais se repete na Bíblia: não tenha medo, não temas. É o mandamento que mais se repete na Bíblia. Não tenha medo. É uma das primeiras coisas que João ouve nos céus: João, não temas, o Senhor está governando eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. O diabo não é o Senhor, os demônios não são senhores, os homens, os grandes e poderosos reis da terra, não. Ele governa soberano sobre tudo. A sua alma deve repousar aí, amado irmão, mas todo dia, na sua vida devocional, de leitura da palavra, da oração, na adoração a Deus, você deve se lembrar de Jesus. Nunca se esquecer dele, nunca se esquecer dele. A palavra de Deus nunca te deixará esquecer dele. Que os seus olhos sejam abertos por meio da sua vida devocional, para que você veja o Senhor da glória. E olha o versículo 6: depois eis que vi no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, ou pelas 4 criaturas viventes, e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Quantos selos tem? 7 selos. Ele, somente ele, que tem toda a autoridade. 7 chifres. A ideia do chifre, a ideia do poder, da autoridade. E os 7 olhos, a sua soberania.
Ele conhece tudo para trás, Ele conhece tudo agora, e Ele conhece tudo eternamente. O seu Espírito permeia toda a terra, mas sonda cada coração, e dele ninguém se esconde. Como diz o Salmo 139, se eu fizer a minha cama no alto monte, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama lá no vale, tu me encontrarás. Eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor sabia, e criou-me naquela substância uniforme. O Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Sabe quando eu me deito e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Antes que a palavra me chegue à boca, tu as sabes todas. Então, meu amado irmão, aqui tem aquele Cristo, o Todo-Poderoso, como ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. As chaves da morte e do inferno, diz o capítulo 1, balançam no seu cinturão, e são as duas coisas que qualquer ser humano mais teme: a morte e o inferno. E a autoridade está nas mãos dele. Ele é o dono da morte, Ele é o dono do inferno, Ele é dono de tudo. Não há nada, nem 1 centímetro quadrado, não há nada no universo, visível ou invisível, que não pertença a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para a glória dele. A Ele a glória para sempre. Amém. É aqui que nós nos encontramos. É viver para a glória de Deus. Desse Deus que o texto está mostrando. Porque se você não vê Jesus assim, você vai achar que trabalhar numa multinacional é mais importante. Você vai achar que trabalhar para uma pessoa que tem não sei quantos seguidores no Instagram é mais importante. Você vai achar que qualquer coisa nesse mundo é mais importante. Você vai achar que uma grande quantidade de dinheiro que você consiga ter ou acumular aqui é mais importante. Mas a Bíblia vai te mostrar o Cristo que é dono de tudo. Ele está com o livro na mão. Tudo e todos estão no poder dele. Ele é Senhor de tudo. Como diz o capítulo 4, digno tu és de receber a adoração, porque o Senhor criou todas as coisas, e pela tua vontade vieram a existir. Ele é o dono, o Senhor e o Criador de tudo. Ninguém vai viver para a glória de um Deus pequeno. Você precisa encontrar Jesus, enxergar Jesus todo dia, e relembrar no seu coração, na sua mente e no seu espírito, da glória, da majestade, da grandeza, do poder, da autoridade, do senhorio de Cristo, e viver para a glória dele. É assim que o texto nos chama a viver para a glória dele. O texto diz: ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Isso, meus irmãos, viver para a glória daquele que está sentado no trono, viver para a glória, viver para adorá-lo, viver para amá-lo, viver para agradá-lo. Adoração não é simplesmente canção, também é canção, mas adoração é servi-lo, adoração é fazer aquilo que é a vontade dele, adoração é entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para viver para ele. Cada dia, cada ação, cada momento, vivendo para a glória de Deus. Nada é mais elevado do que isso, nada é mais eterno do que isso. Não existe nada mais elevado, meus irmãos. As pessoas ficam tão satisfeitas em trabalhar para um grande homem, num grande projeto. E que projeto é maior do que esse?
E quem é maior do que Ele? Quem é maior do que o Senhor Jesus? Meus amados, nós precisamos olhar unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como diz Hebreus capítulo 13, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sempre. Se você for hoje na glória, você encontrará uma multidão infinita cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E se você fosse lá há 1 milhão de anos atrás, eles estariam gritando, dizendo: Santo, Santo, Santo. E quando chegarmos lá, e daqui a 1 bilhão de anos estaremos lá, estaremos ouvindo louvor, gratidão, adoração ao Senhor. Um cristão não pode passar por essa terra sem uma vida de adoração, porque essa é a identidade do cristão: adorar a Deus. É a natureza do cristão. O peixe tem uma natureza: nadar. Eu não tenho que fazer esforço para nadar. O pássaro tem uma natureza: voar. Ele foi feito para voar. Ele não tem dificuldade para voar. Voar para ele é natural. O antinatural é ele preso numa gaiola. Isso é antinatural. Ele está preso, ele não pode voar. O natural é ele voar. Voar alto, voar longe, livre. O peixe nadando. O cristão tem uma natureza que o Espírito de Deus colocou nele. Isso é viver para a glória de Deus. Você vai ver muita gente planejando 2025, 2026. Mas quantos você conhece que estão planejando a vida e dizendo: eu quero viver para a glória de Deus? Eu quero que a minha profissão, meus estudos, a minha vida, a educação dos meus filhos, meu casamento, o meu corpo, a minha mente, tudo em mim tem uma única direção: que Deus seja engrandecido, exaltado, louvado, conhecido através da minha vida. Quantos você conhece que estão planejando a vida assim? Quantos você conhece que estão planejando os estudos assim, as férias assim, seja o que for, não importa o que seja, a compra, a venda, seja o que for, planejando a vida para a glória de Deus? Nós somos chamados para isso, e é isso que o texto nos chama. O texto nos chama, irmãos. O livro de Apocalipse é o livro de mais adoração na Bíblia. É o livro único que mais contém adoração. E o texto está nos chamando a viver uma vida de plena e profunda adoração ao nosso Senhor, a louvá-lo, a engrandecê-lo. E a verdadeira adoração é isso: é cantar, é adorar, é exaltar o Senhor, mas é viver cada dia, cada momento em busca de agradar a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a nossa vida, essa é a nossa oração. Por isso que o cristão, ele se distingue de qualquer pessoa sobre a terra, porque ninguém está buscando isso, a não ser a igreja verdadeira. A glória de Deus é a glória de Deus. É isso que buscamos. Irmão, eu espero que você viva para a glória de Deus, não apenas em 2025, mas por toda a sua vida e por toda a eternidade. Versículo 8: ao receber o livro, as 4 criaturas viventes, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Deixa eu te explicar aqui algo antes da gente continuar. Esses 24 anciãos é a igreja. Por que 24? Lembra das tribos do povo de Israel no Antigo Testamento? 12 tribos. Você vê a ideia de uma plenitude de 12 tribos aqui, todo o
Israel, ou todos os judeus, porque Jesus nasce, a salvação vem primeiro para os judeus. Jesus era judeu, nasceu entre eles, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a salvação chegou primeiro a eles, e deles para o mundo inteiro. Lembra os 12 apóstolos, lembrando que é uma ideia de totalidade dos gentios, de toda a igreja, em todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso que você vai ver esses 24, 12 mais 12, isso é o número completo dos salvos, é a igreja do Antigo Testamento, todos aqueles que viveram por fé, que obedeceram a Deus, que glorificaram a Deus, desde Abel até Zacarias, e no Novo Testamento até o último cristão verdadeiro, toda a igreja. E esses 24 anciãos têm coroas, porque eles têm que reinar sobre a terra, e é isso que a Bíblia diz, que a igreja vai reinar sobre a terra. Então por isso que eles têm coroas, mas em um momento eles tiram a coroa e colocam diante daquele que está sentado no trono. Isso é, eles entendem que quem merece toda a glória é sempre o Senhor, e todo louvor somente a Ele. Então só para a gente entender aqui, ok? Cada um deles tinha harpas e taças de ouro cheias de incenso. Sabe como a gente vai chegar na glória? Cheio de adoração. Cheio de adoração. Sua vida aqui tem que ser um tanger das harpas. Tem que ser uma vida de louvor, de adoração, de gratidão, de em tudo dar graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Em tudo dar graças. Uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de reconhecimento de que a mão de Deus está em tudo, sobre a sua vida, nos bons e nos momentos difíceis. É a mão do nosso Pai Celestial. Mas a mesma igreja vai chegar lá cheia de orações. Como é que estão as taças aí? As taças estão cheias de incenso, e ele mesmo já diz o que é incenso, que são as orações dos santos. Isso é do povo de Deus. Como é que você vai chegar lá? Com a sua taça cheia de oração. Como é que está a sua vida de oração? Está cheinha? Está cheinha? Orando o seu filho do reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. A oração, Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado, glorificado, exaltado seja o teu nome, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma vida de oração poderosa, intensa, profunda, fervorosa. É assim que essa igreja chega lá, adorando e orando. É assim que você vai chegar lá, tangendo harpas de gratidão a Deus e orando ao nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Que você possa viver assim, irmão. Que você chegue lá com sua taça de oração transbordando, porque elas são um incenso. E é interessante, não tem data de validade. Oração não tem data de validade. A primeira oração que você fez na sua vida cristã, em nome de Jesus, ela está dentro dessa taça até a última que você fizer. Oração não tem data de validade. Que coisa maravilhosa. Elas foram colhidas no odre de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Que coisa boa. Que Deus maravilhoso que ouve a nossa oração. Segue o texto, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituístes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Cada um de nós foi comprado pelo sangue de Jesus. A autoridade de tomar o livro e abrir os selos está na morte e ressurreição de Jesus. O interessante
eles lembram de alguma forma da cruz de Cristo Jesus. Irmão amado, não se esqueça da cruz. Os céus jamais se esquecerão. Ninguém que está na glória jamais se esquecerá. Porque o Cordeiro, ele é como aquele que tenha sido morto. O Cordeiro ainda está coberto de sangue. O Cordeiro ainda tem o sangue derramado na cruz sobre ele, para que eu e você sempre lembremos de como chegamos lá, de como temos direito ao trono da glória. E nós somos os primeiros na adoração. Os primeiros que adoram a Deus, a igreja, o povo de Deus, a noiva amada, os santos que vivem para a glória de Deus. Essa igreja são os que primeiro adoram o Senhor, porque eles são comprados. Você foi comprado do pecado, você foi comprado do diabo, você foi comprado do império das trevas, você foi comprado do mundo. Você pertence a Cristo Jesus. Você tem um dono que é o Senhor da glória. Você não pertence a esse mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E é interessante que segue-se a isso, que o texto diz que eles são reis e sacerdotes. Irmão, se você foi comprado do pecado, do diabo, do império das trevas, e você é rei, lembra você a natureza do cristão, como um pássaro a voar. Assim você foi comprado para viver como um rei nessa terra, como um rei nessa terra. Aí um carnal, um não crente, aquele cujo Deus é o próprio vento e que ama o dinheiro, vai dizer: então eu tenho que andar no melhor carro, então eu tenho que vestir as melhores roupas, então eu tenho que comer a melhor comida, porque o Deus está dizendo que eu sou rei. Está vendo? Eles são ímpios. Essa pessoa só pensa no dinheiro, essa pensa nela mesma, ela não está pensando na glória de Deus, ela só querendo extorquir as pessoas. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, andou aqui e tinha momentos que não tinha onde repousar a cabeça. Você tem muito mais do que Jesus teve. Nós temos muito mais do que ele teve. E ele, o Rei dos Reis. Viver aqui como rei é viver em santidade. Porque não se dá a imaginar que um rei vestido de roupas reais caminhe na lama, viva na mentira, viva na injustiça, na imoralidade. Não, nós estamos revestidos de Cristo. O nosso manto celestial é o Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito e devemos estar cada dia da nossa vida como nós que fomos comprados do pecado, do diabo e do inferno. Vamos viver uma vida de imoralidade, de injustiça, de mentira. Como vamos viver nas trevas? Ser reis quer dizer, meu amado irmão, viver como Cristo viveu nessa terra, no mesmo caráter, no mesmo propósito, na mesma missão, viver para a glória de Deus. Ainda que você esteja vestido nos trapos, ainda que chegue no final do mês e não consiga fechar as contas, viver para a glória de Deus, em santidade, em verdade, em justiça, em honestidade diante de Deus e dos homens. Isso é o que o texto está falando. É disso que o nosso texto está dizendo. Não tem nada a ver com essa ideia da teologia da prosperidade aí, onde tem um bando de ladrão no púlpito tentando roubar as pessoas. Não tem nada a ver com isso, irmão. Quando a Bíblia diz que nós somos reis, é para termos a vida de Cristo, o caráter de Cristo, e andar e viver aqui sem nos sujar com o pecado, mas andar aqui em santidade, andar aqui para a glória de Deus. Amém, amado irmão? Que Deus nos conceda isso e andar assim como sacerdotes. Ele fala que somos reis e sacerdotes. Aqui está a nossa missão. A missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O sacerdote unia os homens a Deus. Assim também nós, mais próximos de Deus por causa
pessoas a conhecer a Cristo. Então, enquanto estamos aqui, estamos intermediando. Deus, através de nós, diz Paulo, está chamando os homens à reconciliação, ao arrependimento. Mas você será sacerdote para sempre, porque você vai servir a Deus para sempre. Quando não tiver mais ninguém para evangelizar, quando não tiver mais nada para fazer aqui, estaremos em glória lá, serviremos ao Senhor para sempre. Tira essa ideia aí de que lá você vai deitar numa rede e ficar à toa. O meu pai trabalha até agora. À toa é o diabo que serve o mal. O meu pai trabalha até agora de Jesus. O meu Senhor está trabalhando. A obra dele não está consumada. Ele está trabalhando. Amém, amados? Então, no meio de toda angústia, de toda luta, de toda dificuldade, viver para a glória de Deus, viver em adoração. Agora, a segunda manifestação de adoração. O primeiro, a igreja, aqueles que estão mais próximos do trono. A imagem aqui que se aproxima um pouco mais disso. Eu sei que quando você lembra, quando você joga, você está ali num lago bem paradinho, a água está bem paradinha, você joga uma pedra. Ouviu um mosquitinho pousar, um peixe que belisca a água, ela cria uma primeira onda, e depois outra. É exatamente o que o texto está fazendo. Ele cria uma onda, e a primeira onda de adoração é a igreja, e os 4 seres viventes. Ninguém está mais próximo do trono do que a igreja. Ninguém está mais próximo de Deus do que o povo de Deus. Mas logo depois, olha o versículo 11: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos. Veja, o trono está no centro de tudo. A igreja rodeia o trono, e os anjos, milhões, bilhões, trilhões, o mar sem fim. Olharemos o horizonte e jamais veremos o fim de todos os anjos adorando ao Senhor da glória, e cantavam em alta voz. Olha aqui para mim, essa ideia aqui de alta voz, irmãos, expressa amor a Deus, admiração a Deus, empolgação para com Deus, alegria para com Deus. Ninguém está aqui dizendo assim: digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o poder para sempre. Olha, irmão, quando você vem para a igreja, você vem para cantar. Tem um filme brasileiro chamado assim, Eu Ainda Estou Aqui. Ele foi aplaudido por 10 minutos num evento que teve em pé, as pessoas aplaudiram 10 minutos esse filme. Eu não vi esse filme. Levanta dinheiro, nenhuma crítica a ele, não conheço. Eu ainda estou aqui. Eu quero dizer que aquele que é o eterno está aqui. Então, quando você vier adorar a Deus, você vem com tudo. E quando você assiste o jogo de futebol, quando você vai para qualquer lugar, você vai com tudo. Agora deixa eu te dizer, isso aqui mostra uma coisa, que para a verdadeira igreja, o mundo nunca vai ter o seu melhor. Nunca. Para o verdadeiro cristão, o mundo nunca vai ter o seu melhor. O meu melhor não vai ser para o meu trabalho, para os meus estudos, para a minha diversão, para nada. O meu melhor vai ser para Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele sempre terá o meu melhor. Então eu vou adorá-lo de todo o meu coração, eu vou exaltá-lo de todo o coração. Como é que aplaude um filme por 10 minutos? E às vezes o crente não consegue bater palma por 10 segundos depois de um cântico. Meu Deus do céu, vergonha para a gente. Vergonha que o mundo faz melhor, canta melhor, dança melhor, aplaude melhor, festeja melhor. Aqui é em voz alta, aqui tem paixão, aqui tem sangue nos olhos, aqui tem fogo na alma, no coração, aqui tem gente apaixonada por Deus.
Aqui tem gente apaixonada por Deus. Meu irmão amado, reveja a sua vida de adoração na igreja. Reveja como você tem vindo aos cultos. Reveja como você tem entregue a sua adoração e a sua oração a Deus. Porque aqui o povo faz de todo o coração. Não que gritar simplesmente, ou levantar a voz, expresse de fato um coração grato a Deus. Mas aqui no caso, expressa amor, paixão, alegria, admiração a Deus. E assim que se serve a Deus. Assim que se serve a Deus. Tem um texto extraordinário. Lendo Spurgeon, eu ouvi a citação dele: servir ao Senhor com alegria. E lá em Deuteronômio 28 diz assim: porque vocês não serviram ao Senhor com alegria, vocês vão servir os seus inimigos na dor e na tristeza, na guerra e no sofrimento. A Deus se serve com alegria. A Deus se adora em espírito e em verdade. Nunca menos. Nunca menos. Sempre assim. Porque Ele é digno. Ele não há outro nos céus, na terra, nem debaixo da terra. Não existe outro além do nosso Senhor. E eles cantam, os anjos dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, lembra? A cruz, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Veja, tudo aqui está sem artigo. Isso indica que todo o poder é para Ele, toda a riqueza é para Ele, toda a sabedoria é dele, toda a força está no seu braço, toda a honra seja dada a Ele, a glória e o louvor apenas para Ele. Ninguém é adorado, ninguém é exaltado, ninguém recebe nada, só Ele, porque só Ele é digno. Meus irmãos, isso é culto, isso aqui é um culto. E eu quero dizer para você, aqui está o fim de tudo. É assim que você está lendo comigo, que vai acabar tudo nessa história. É desse jeito aqui. É assim que tudo vai terminar. Agora, o último dom de adoração, a última expressão de adoração, versículo 13: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e de tudo que neles há, que diziam. Agora deixa eu dizer lá. Você já viu a igreja adorando? Você já viu todos os anjos adorando? Agora, todos os que adoram aqui estão adorando sob a força do poder soberano de Cristo. Aqui estão os infiéis, aqui estão os imorais, aqui estão os adúlteros, aqui estão os mentirosos, aqui estão os viciados, aqui estão os injustos, os violentos, os ateus, agnósticos, aqui está todo mundo, os demônios e Satanás, e todo o inferno. Como o texto diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor. Não um Senhor, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém ficará indiferente a Deus, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, lá onde o inferno for, ninguém ficará indiferente. Todo joelho se dobrará. Aqui os que adoram, adoram sob a força. Esses adoram porque entenderam que todo o poder é de Cristo, mas não se dobraram a Ele, não reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui estão todos, todas as nações, todas as criaturas, visíveis e invisíveis, todos estão aqui, e eles vão dizer ao que está sentado no trono, ao Pai, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. E como termina, como começa, termina.
as quatro criaturas viventes, ou os quatro seres viventes diziam amém. E a igreja, os anciãos, prostraram-se e adoraram. E adoraremos o Senhor para sempre. Esse breve tempo que temos aqui, 80, 90 anos, que vivamos a todo dia, cada dia, para a glória dele. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça que Ele está sentado no trono. Não se esqueça que tudo vai passar, nos céus e na terra. E Ele está sentado no trono eternamente. E todos aqueles que o serviram estarão em glória para sempre com Ele. Mas todos aqueles que o odiaram se dobrarão diante dele e dirão realmente a Ele a glória e o louvor. Mas já não haverá mais como ser salvos. Eles simplesmente sofrerão eternamente. Que você trabalhe, que você ore, que você pregue, que você viva, que você tem pessoas na sua família, eu tenho na minha, que não são salvos. Nós temos pessoas nessa comunidade e em todas as nações que não estão salvas. Que nós possamos pregar o Evangelho de Cristo e viver para a glória de Deus. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, amado irmão.